né? Livros do dia a dia. E nós estamos conversando sobre este livro aqui, A Condição Humana. A gente já começou ontem e a gente vai avaliar agora outros aspectos, né? Nós estamos ali já conversamos sobre o livro em si, já conversamos sobre o resumo do livro, já conversamos sobre a autoria e o contexto do livro, tá? E as considerações, né? A gente começou as considerações. Então a gente já falou sobre a primeira, a segunda, né? Deixa eu ver aqui, a ação é fundamental para a criação de um mundo comum, já vimos isso. A liberdade está intrinsecamente ligada à ação, pois é através da ação que os seres humanos expressam sua capacidade de escolher e de criar algo novo. Aí comentamos que não existe essa liberdade, entendeu? Existe uma liberdade limitada e mal intencionada. Tá? Sabe aquela coisa que você cria, não é? Que a pessoa fica achando que é aquilo, mas você usa aquilo justamente para prejudicar, né, a pessoa, tá? Ela fica iludida com aquilo, achando que aquilo é maravilhoso, mas no entanto aquilo é quem prejudica ele, entendeu? É quem prejudica ele em favor de um explorador. Então é isso que nós temos. Existe no mundo 3 tipos de governanças, 3 tipos de liberdade que são dadas a partir desses 3 tipos de governança. Existe uma governança de gente, de povo, não é? Chamado de democracia, que na verdade a liberdade é para o rico, ou seja, é um sistema que existe para favorecer os interesses do rico, enganando os pobres. Entendeu? Essa é um tipo de governança. O outro tipo é semelhante àquele de Hitler, tá? Ele não favorece nem rico e nem pobre, ele favorece as ideias dele, a personalização dele. Aquilo tudo é para agradar o que ele pensa, o que ele acha. Essa é uma segunda. Uma terceira é uma governança voltada para o pobre. Entendeu? Nenhuma das 3 dá liberdade. Nenhuma das 3 existe uma verdadeira liberdade. Tá bom? Então, a gente não pode se enganar. Acha, não, nós estamos numa isso é o que é a propaganda que passam para a gente. A gente não tem essa liberdade. Por que não tem essa liberdade? Porque tudo que a gente pensa que é liberdade, na verdade, é para favorecer que os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais pobres. Tá? Na segunda, que é a da personalidade, né? Rico e pobre tanto faz, ele não está nem aí, né? Quem é rico pode continuar rico, quem é pobre vai continuar pobre, ele não está nem aí, nem para um lado nem para o outro, contanto que todo mundo sirva a ele. E existe um terceiro, que é a falta de liberdade, mas é voltada para o pobre. O pobre e o rico não têm liberdade, mas não existe a desigualdade que existe, por exemplo, na primeira governança. Não existe aquela mentira. Vocês são livres, mas passam fome. Vocês são livres, mas passam necessidade. O governo, o Estado, não atua em favor de vocês, mas vocês são livres. É mentira. Não existe isso. Entendeu? Mas existe a terceira, que é essa. O Estado e as leis funcionam em benefício do pobre. Pode não haver ricos, mas miseráveis e pobres também não vai haver. Vai haver um equilíbrio, não é? Semelhante à igreja de Jerusalém, né? Onde tudo era comum a todos. Entendeu? Então essa é uma terceira governança. A liberdade, ela é mentira, isso é só propaganda. E a escritora é uma das propagandistas a respeito dessa falsa liberdade. Ela, por exemplo, é tão pobre e nunca seria rica, como a grandíssima maioria das pessoas submetidas ao que ela pode achar que seja liberdade. Então é mais uma fantasiada, né? Mais uma fantasiada. Quinto, a política é uma esfera crucial da existência humana na qual os indivíduos podem exercer sua liberdade e participar na tomada de decisões coletivas. Falso, mentira.
Entendeu? Mentira. Tanto é que isso aí, nada disso funciona em favor do pobre, mas sempre a favor do rico. Tá bom? Sempre do rico. Sempre de quem já tem dinheiro. E engraçado que essa raça, eles nem precisam. Estou falando de rico, tá? Não estou falando de classe média, não. Classe média não é rica. Classe média é pobre. Estou falando de ricos, 1% da humanidade, que tem o dinheiro e compra tudo e todos. Esse pessoal não precisa de proteção, porque eles são assim. Se um país não estiver dando bem para ele, eles vão para outro país e vão viver o dinheiro deles em outro país. Eles não precisam de proteção. Mas, no entanto, a ganância é tão grande que eles trabalham para comprar, né, política e políticos para que favoreçam os interesses deles. Entende? É uma coisa terrível. É pior do que o diabo. Acho que nem o diabo seria capaz de ser tão criativo com maldades quanto o rico. O rico. É por isso que a Bíblia diz: o amor ao dinheiro, o amor ao lucro é a causa de todos os males. Não é o diabo, mas são os ricos. A riqueza, o amor à riqueza é que é a causa de todos os males no mundo. Muito bem. Aqui o sexto diz assim, no livro, né? Uma outra consideração. A visão pública, a vida pública é essencial para a realização plena da condição humana, pois permite que os indivíduos se engajem com outros e contribuam para o bem comum. Isso aqui só tem um lado bom, é o que todo mundo se junta para se protegerem da maldade de quem exerce o poder. E não estou falando, quem exerce poder não é o rico, não é o político, tá? A gente diz que o político é que exerce o poder, né? Não. Quem está acima deles é quem paga eles, paga a campanha deles, é quem lança, manda dinheiro para eles, é quem manda coisa de pérola, de diamante, né, para eles. Esses é que são os donos de tudo, entendeu? O político é apenas um instrumento, muitas vezes, usado para o mal. Mas não é ele que manda. Quem manda nele é quem paga ele, é quem, de alguma forma, compra ele, para ele ser e fazer o que ele deve fazer. Normalmente. Existem políticos sérios? Sim. Sim. Existem políticos sérios, mas tanto que a maioria, por exemplo, se você for ver o Congresso Nacional, né, você vai ver lá políticos que estão ali favoráveis aos interesses de quem? Do agronegócio, porque paga bem, é quem fornece a campanha, é quem... Quando eles mesmos não são os donos, né, do negócio. Entendeu? E aí, quem sobra? O pobre, que vai lá e vota neles. Entendeu? Muito bem. 7. A esfera privada, representada pelo trabalho e pelo labor, é importante para as necessidades básicas da vida, mas não é suficiente para a realização plena do ser humano. Né? Então, ele está dizendo, em outras palavras, que o trabalhador em si não é suficiente para ele mesmo, ele precisa de outros setores favorecendo a existência dele. Então, ele tem que se submeter mesmo. A ideia é mais ou menos essa. A modernidade trouxe consigo um enfraquecimento da esfera pública e numa crescente privatização da vida, o que limita a liberdade e a ação política dos indivíduos. Sim, correto. Quanto mais a modernidade vem e parece nos favorecer, mais ela nos deixa mais submetidos, não é? Quer dizer, já éramos muito submetidos. Veja só aquela coisa. Já, não é que esteja enfraquecimento. Não é enfraquecimento, é que nunca fomos fortes. Sempre a nobreza, o dinheiro, a riqueza foi quem mandou em tudo, sempre. Né? Isso desde, segundo a história, desde 9.000 anos antes de Cristo, com a Revolução Agrícola, né? Quando as pessoas pararam de andar atrás de comida e pararam e começaram a produzir a comida. Então, os gananciosos
né, já começam a trabalhar, ou a roubar, ou a submeter aqueles que são plantadores para poder enriquecerem eles. Sempre houve isso. Os gananciosos sempre existiram e são eles que mantêm de lá até agora, e provavelmente sempre, não é? Esses poucos ricos que existem, né, na face da terra e que são donos de tudo. E a gente, feito um tolo, a gente então ainda defende, né? Quando você vê uma pessoa falando sobre defesa da propriedade, ninguém está preocupado com sua casa, não. Está preocupado com a riqueza, com o patrimônio explorador do grande, do rico. Ninguém está preocupado se a sua casa vai ser tirada, se alguém vai... Não, ninguém está preocupado com isso. A preocupação ali é se a enorme fazenda do rico vai ser tirado algum pedacinho para dar para alguém para sobreviver. A preocupação é essa, tá? Toda lei é produzida para isso, para proteger o rico. Pobre não. Pobre pode perder casa, perder carro, pode perder tudo. O rico não pode. E aí a política, né, muitos políticos são sustentados para manter essa situação. É proteger eles lá e não nós. E aí nós ainda vamos brigando por eles. A gente briga entre nós para defender os interesses deles. Eles conseguiram isso. Nisso, eles são muito bons. Tá bom? O totalitarismo é uma forma extrema de opressão política que busca destruir a esfera pública, aniquilar a liberdade individual e exercer controle absoluto sobre a vida dos cidadãos. O que ela chama de totalitarismo, dentro da propaganda dela, seria as duas últimas maneiras de governanças que eu mencionei há pouco. Ela acha que a governança que ela está é favorável a ela e dá liberdade a ela. Então ela acha que isso é maravilhoso. Na verdade, aí eu volto a reafirmar, as três governanças que existem não dão liberdade a ninguém. Dá uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade. Porque está atendendo alguém. Ou está atendendo os ricos, e a grande maioria das pessoas não são ricas, a grandíssima maioria não é rica, está favorecendo aqueles pouquíssimos que são, tá? Então essa é a primeira governança, é o que ela defende. Existe a governança que atende aos interesses do indivíduo, a cabeça do indivíduo, né? E existe a governança que vai trabalhar em função do pobre, do trabalhador, da pessoa que por si só é incapaz de sair daquela situação. Tá bom? Eu até gosto de ver o caso da mãe. Uma mãe, né? Como é que ela age com o filho? Ela ama igualmente a todos. Igualmente a todos. Mas ela tem uma atenção especial com aquele que é mais carente. É assim que o Estado deve funcionar. E para isso, precisa realmente de totalitarismo. Não tem jeito. Aliás, como eu disse, nenhum outro caso oferece menos do que isso. Precisa, porque dentro de casa, né? A mãe precisa assumir uma posição para poder proteger o mais fraco. A mãe precisa agir severa, dura. Não pode perguntar aos outros, vem cá, eu dou ou não? Ninguém vai, não, ele não pode, ele não... Entendeu? Mas a mãe sabe que ele precisa. Então a mãe diz, não, o seu é esse, o seu é esse e o dele é esse, porque ele precisa mais. Isso é totalitarismo. Entende? Então o problema não está no totalitarismo, porque todas as três governanças oferecem. O problema está no motivo para o totalitarismo. O motivo, o propósito. Por que aquele totalitarismo? Tá bom? Se for para tirar pessoas da miséria, o totalitarismo vale. A liberdade não é mais importante do que o meu irmão, o meu conterrâneo, a pessoa que convive comigo naquele país está passando fome. Liberdade, ou falso, porque não existe liberdade, mas essa falsa liberdade não interessa enquanto tiver uma pessoa passando fome. Isso é cristão. Isso é cristão. Cada um por si não é cristão. Muito bem.
10ª consideração: a instrumentalização da política, em que os seres humanos são tratados como meios para fins específicos, é uma ameaça à condição humana e à dignidade dos indivíduos. Então, não tem jeito. Todas as 3 governanças têm isso aí. É a instrumentalização da política. Todas as 3 governanças funcionam desse jeito. Entendeu? É a ilusão dela, é a propaganda, né? É a propaganda que ela vive achando que onde ela está, tá? Onde é que ela está aí? Já vimos, ela é uma judia alemã que fugiu para os Estados Unidos. Então ela tem essa propaganda de que onde ela está existe liberdade. Mas ela é tão perrapada quanto outros escritores, entendeu? Quanto outros escritores, sem nenhuma chance de ter liberdade de sair dessa situação. E o que é pior, não só ela, mas os negros daquele país, onde ela está atualmente escrevendo esse livro, sabe perfeitamente que não há liberdade para eles. Eles nunca saíram da situação em que estão e que estavam. Então é mentira essa liberdade, tá? A gente não pode alimentar essa mentira. Ah, não, qualquer um pode deixar de ser pobre. Mentira, não existe isso. Para você deixar de ser pobre, você vai ter que tirar de outros pobres e tirar do rico. E tirar do rico, meu amigo, é difícil. Porque ele tem tudo favorável a ele. Inclusive nós defendemos os interesses deles. Para você chegar a um rico, você vai ter que, não é passar por cima para não ter mal entendimento, mas você vai ter que atravessar uma fileira enorme de gente, como a gente, defendendo eles. Então você nunca vai ser rico, vai ficar pobre a vida toda. Entendeu? Então, a instrumentalização da política não tem jeito. As 3 governanças funcionam assim. O problema não é esse. O problema é por que isso existe. Qual o objetivo disso? Um é para agradar os ricos, outro é para agradar os pobres e o outro é para agradar alguém, agradar um líder. Entendeu? Então são 3 grandes objetivos. Esse é o problema, porque a gente nunca vai se livrar da falta de liberdade e da instrumentalização da política ou do que seja. Tá? Então, ela está redondamente enganada, envolvida numa propaganda. E a gente cai nisso. Tá? Hoje, no país que ela está escrevendo esse livro aí, não é? No país, hoje, mais de 45 milhões de pessoas estão morando na rua. Na rua. Na rua. E não tem a opção, né, de não tem a liberdade de sair disso, não. A tendência é piorar essa situação. Então não existe liberdade. É mentira. Ela está sendo mais uma mentirosa a querer enganar com a sua visão mentirosa sobre o que seja liberdade. Não existe liberdade. Muito bem, esse é o ponto 10, a gente continua amanhã, não é? No ponto 11 em diante, tá? A gente fica aqui então, deixa eu colocar aqui essa marca dizendo que estamos no momento final e a gente vai se despedindo. Então, que Deus, né, nos abençoe nesse dia e que essa bênção possa produzir bênção para outras pessoas ao nosso redor, né? Que a gente seja luz e sal nas pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, como Deus quer que seja. E amanhã a gente está de volta para continuar estudando, conversando sobre a revelação de Deus, né? E continuar o estudo desse livro. Tá bom? Eu vou colocar aqui a musiquinha e a gente vai se despedir. Até mais. Deus abençoe.